Olá, amigos do Aplicar, tudo legal com vocês? Com a segunda parte da resenha do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, tratando da parte que não foi vista no primeiro vídeo. Fiquem conosco e roda a vinheta. Pessoal, quando nós fizemos o primeiro vídeo resenha deste livro, Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, nós não imaginávamos que teria uma repercussão tão grande, sendo que é um dos vídeos mais acessados e comentados aqui do canal. Como você sabe, o nosso canal é voltado para tecnologia e ciências em sala de aula ou em casa, trazendo vídeos que possam servir de inspiração ou como recurso para estudo. Mas nós também sabemos que falar sobre livros, especialmente aqueles que tratam de educação, também é importante e útil, e vamos continuar trazendo vários desses livros. Por um acaso, um desses livros que nós trouxemos, que é bastante comentado aí nos meios da formação superior, principalmente pedagógica, que o pessoal trata bastante, criticando ou puxando o saco, como a gente fala, então, é o livro de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, e nós criamos curiosidade de saber o que ele tinha, afinal de contas, né? Descobrimos por nós mesmos. Então, para facilitar a nossa vida de vocês, nós vamos separar esse vídeo em 3 partes, ok? Daí você assiste as partes que tiver interesse ou sabe exatamente quando quiser voltar em que parte você tem que ir no vídeo para assistir aquilo de novo. Os momentos exatos em que o vídeo está dividido vão estar aqui na descrição e também no principal comentário em destaque lá embaixo. Então, se você se perder nos momentos, você pode ir lá e verificar. Mas antes de continuarmos, e você, já é inscrito aqui no canal? Se não é, se inscreva para dar apoio. Se gostar do vídeo, não esquece de dar um joinha no final, ou já deixa agora mesmo. Se você já leu o livro, tem curiosidade, ou quiser fazer qualquer comentário ou pergunta, coloque nos comentários aqui embaixo. Isso ajuda muito também. Vamos então para a divisão do nosso vídeo, apresentando aqui. Na primeira parte, nós vamos fazer uma revisão do primeiro vídeo. Caso você ainda não tenha assistido ao vídeo anterior, algo que nós recomendamos que eu faça, ainda assim nós vamos fazer uma pequena revisão, caso você não queira assistir o primeiro vídeo agora. A segunda parte desse vídeo vai fazer uma análise do último capítulo, que foi o capítulo que foi deixado de fora da primeira resenha, na parte 1. Já na terceira parte, final do vídeo, nós iremos fazer os nossos comentários finais, inclusive alguns ficaram de fora, um pouco mais sobre a nossa percepção de aplicação, relevância, algumas reflexões. Aí nós fazemos um apanhado geral, daí no caso, de toda a obra, não só do último capítulo. O livro Pedagogia do Oprimido traz à tona a questão da relação dialética, ou seja, a contradição entre opressores versus oprimidos, e de como é necessária uma ação concreta que possa orientar uma ação visando a superação dessas contradições. Ficou até bonito, né? O livro está dividido em 4 partes que podem ser chamadas de capítulos, sendo que as 3 primeiras estão analisadas lá no vídeo anterior. Já falei, aqui na descrição tem um link para poder acessar, se não está aparecendo em qualquer outra parte. Então, quais são essas partes ou capítulos, inclusive as do primeiro vídeo? A primeira parte é a justificativa da pedagogia do oprimido. A segunda parte é a concepção bancária da educação. A terceira parte chama-se dialogacidade, essência da educação como prática da liberdade. E a quarta parte, que vamos ver aqui logo em seguida, é a teoria da ação antidialógica. Resumindo a primeira parte, justificativa da pedagogia do oprimido, tem aquela frase: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Esse é o pano de fundo, né, do que Freire ele tenta fazer uma ligação dos porquês que ele define opressores e oprimidos. E isso nós falamos bastante lá no primeiro vídeo. Então essa frase é a frase icônica do capítulo. Já no segundo capítulo nós fizemos uma separação do que ele quis dizer com concepção bancária da educação, né? Um resumo, que é educação bancária versus educação libertadora, que é o que ele prega durante todo o capítulo. Sendo que uma versus a outra, no caso da bancária, tem uma contradição educador-educando, já na libertadora uma superação dessa contradição.
ou seja, não deve haver esse antagonismo. Na educação bancária, ela serve à dominação de uma classe sobre outra, enquanto que a libertadora deve libertar as pessoas para serem si mesmas. Vamos ler aqui então, coluna a coluna, né? A ação antidialógica versus a dialógica, que inibe a criatividade, que é passiva, versus estimula, que é reflexão, que propõe reflexão ativa. Domesticadora, ou seja, formar bichinhos de estimação, domésticos, adestrados, em compensação, versus aquela que é crítica, que dá uma autonomia para você pensar por si mesmo e não ir em qualquer conversa. Conservadora versus evolucionária. Sobre essas últimas duas, um adendo interessante, né? Essa coisa de domestificadora, ela existe em ambos os poderes. Nós temos visto aí, não importa se o governo se declara de direita, de centro, de esquerda, se é rei, se é parlamento, se é presidente, todos eles tentam domesticar, independente do que eles pregaram para assumir o poder. E se for revolução, ou se for por voto, né? Todos eles vão fazer a mesma coisa. Então é uma coisa... Essa já é já começamos aqui com uma pequena crítica, que não foi falado lá no vídeo anterior, né? Sobre essa questão da conservadora, né? É preciso também entender o que é uma coisa conservadora. É verdade que arcaico, contraproducente e conservador não são sinônimos. Quando elas são usadas como sinônimos, é verdade que deve ser combatido, né? Mas o conservador, na nossa opinião, e na definição de alguns lugares onde já lemos, também significa que você não muda tão rapidamente de uma coisa para outra até que você comprove que aquilo realmente é bom. Então, o conservador, na verdade, também não deveria ter relação nenhuma com, por exemplo, a religião ou essas outras coisas mais consideradas de direita. É uma maneira de pensar onde você não vai com os dois pés ou não pula de cabeça nas coisas antes de saber e ter um pouco de segurança se aquilo vai dar certo ou não. Então, no sentido de conservador, nesse ponto, de ter um pouco mais de cautela sobre as coisas, não faz sentido, né? Agora, no sentido realmente de ser retrógrado e de ser algo que não condizente com a nossa atualidade, isso é até uma coisa que o livro ele fala, né? Então, é bom não confundir quando usar esse termo conservador aqui, ainda mais que na mídia está se falando muito em conservadorismo hoje, de uma maneira inclusive diferente do que Freire ele já pensava na época dele. Então é bom tomar cuidado, tá? Com usar esse termo aí e contextuar bem ele. E aí nós vamos aqui para a parte que seria o terceiro capítulo, né? Que é a chamada dialogacidade. Um resumo desse capítulo é que diz o seguinte: é danosa uma sociedade sem o diálogo, sem a troca de experiência, onde o eu é detentor da verdade absoluta e o outro não deve interferir em seus conceitos. Ok, o diálogo a gente sabe que é fundamental e importante, então o Freire ele vai bater bastante nisso, ou bateu bastante nisso no terceiro capítulo. Novamente nós fazemos aqui uma nota pessoal, tá? Que liberdade e igualdade são termos filosóficos de aplicação antagônica. Não tem como ser plenamente liberto e igual ao mesmo tempo. Então, se você tem liberdade para fazer e para ser o que você quiser, por exemplo, você tem liberdade para ser rico, você tem liberdade para ser pobre. De onde tem a igualdade nisso? Você não pode questionar um rico, por exemplo, pelas coisas que ele tem, nem pela liberdade e propriedade que ele tem. Agora, se todo mundo é igual, as pessoas não são realmente livres para terem mais coisas que as outras. Então, isso pode gerar também um certo caos social. É nesse capítulo que ele fala sobre a questão da liberdade, então é bem complicado isso, tá, pessoal? Não é bem assim, só... Como se diz aqui no sul, não dá para ir se atracando na laranjeira, no pé de laranja, que a gente não sabe os espinhos que tem, né? E já aproveitando esse gancho, então nós entramos no capítulo 4, que é aí na segunda parte aqui do vídeo, onde nós temos aqui a antidialógica. O que seria isso, basicamente, no capítulo 4? É o oposto do capítulo 3, onde ele começa a delinear um pouquinho melhor o que seriam as ações antidialógicas que acontecem, que impedem o capítulo 3 de acontecer. Que ele diz assim, lado a lado, a ação antidialógica versus a ação dialógica. A ação antidialógica seria conquistar versus a colaboração. Seria dividir versus a união. Seria manipular versus a organização. Seria a invasão cultural
versus a síntese cultural. O que seria essa invasão cultural, né? É tomar a cultura que uma pessoa já tem e substituí-la completamente sem valorizar nada que possa ter de bom naquela cultura, ou seja, zerando, extinguindo ela completamente. Então, nesse caso, já seria o contrário, né? A ação dialógica ela proporia que uma síntese é pegar o que tem de bom e melhor em cada cultura e juntar elas na mesma. Assim como o restante do livro, nós temos o complicador de Freire insistir em criar novas palavras também e ressignificar as já existentes. Seu intrincado texto, deste modo, atrapalha um pouco a análise do que seria prático ou não de aplicação, fora do contexto político, claro, mesmo na época em que ele foi redigido. Essa é a primeira crítica que realmente nós tecemos, de que se ele realmente estava preocupado com a qualidade da educação brasileira, porque ele se expressou de um modo cuja leitura ela se torna muito penosa para a maioria dos cidadãos, né? Ainda mais nos dias dele, que parece que a educação ainda era pior um pouco. O acesso à leitura e à interpretação de texto era uma coisa bem complicada. Vou pegar aqui uns trechos que nós marcamos para vocês, pessoal. Nós darmos uma olhada, enquanto a gente vai comentando um pouco mais sobre esse capítulo e já se encerra para o final já se prepara para o final do vídeo. Outra coisa que é interessante, né, é que existe uma certa dúzia de obras aí que se dizem interpretadoras do texto de Freire, né? Mas é importante nós notarmos o seguinte, né, que quem interpreta, em geral, pode fugir do objetivo original da obra. Por isso é melhor interpretar a fonte do que as interpretações da fonte, digamos de passagem. Nós vamos dar uma analisada em algumas partes e trechos do capítulo, né, voltando ao resumo de que ele trata-se basicamente da ausência por interesse do diálogo bilateral e efetivo real. Por interesse mesmo, né? Não é uma coisa que aconteceu assim, ninguém planejou, foi planejado que isso acontecesse. Ou seja, o pensamento vem de cima para baixo sem qualquer chance de você mudar ele de baixo para cima. E querendo ou não, pessoal, é o que acontece na realidade da educação no nosso país, né? O MEC sempre impôs coisas de cima para baixo. Dificilmente aqueles que são os principais impactados são consultados ou são aceitas as suas questões a respeito. Em resumo, esse capítulo 4 ele é quase mais do mesmo do terceiro e tenta fechar o primeiro. Talvez por isso a gente tenha deixado ele de lado no nosso primeiro vídeo. Sei que sou redundante, mas é bom enfatizar isso, né? Aqui tem uma coisa interessante, né? Onde nós já grifamos algumas frases que são muito parecidas e repetem quase todo o capítulo, né? Sem teoria revolucionária não pode haver movimento revolucionário. Aí ele fala aqui que verbalismo e ativismo não funcionam, que precisa de uma reflexão que leva até a ação. O que não se pode realizar na praxis revolucionária é a divisão absurda entre a praxis da liderança e a das massas oprimidas, de forma que destas fosse a de apenas seguir as determinações da liderança. E aqui é engraçado, né, que bastante questionável, porém, é a utilização por Paulo Freire de citações de Lenin, como aqui, por exemplo, Fidel Castro, Che Guevara. Não achamos que isso traga qualquer contribuição ao tema da educação. E acreditamos essa atitude mais ao entusiasmo de Paulo Freire às questões de seu tempo, sem nenhuma importância para a educação de qualquer época. Ou seja, na verdade, esse livro ele é mais uma mistura da ideologia e das crenças proletária e uma maneira de colocar isso dentro da escola. Então, umas ideias... É mistura, não tem como separar muito, embora que estejamos tentando colocar isso num contexto prático da educação, né, moderna, contemporânea. Havia outros textos e partes que nós separamos para mostrar para vocês, como essa aqui, que é curiosa. Desta maneira, a caminhada que faz a liderança revolucionária até as massas, em função de certas condições históricas, ou se realiza horizontalmente, ou constituindo-se ambas em um só corpo contraditório do opressor, ou a fazendo-a triangularmente, levando a liderança revolucionária a habitar o vértice do triângulo, contradizendo também as massas populares. Quase nunca, porém, a liderança revolucionária percebe que está sendo contradição das massas. Então, assim, eu acabei de falar sobre essa coisa questionável de ele ficar citando Lenin e Che, mas ainda assim é engraçado que
ele tinha uma visão de que o próprio socialismo ou a revolução poderia também formar líderes que não fariam exatamente aquilo que ele diz que gostaria de ver, né? Que é a libertação das massas. Ou seja, em outras palavras, só o que via-se é uma troca de poder. Ele não ataca, ele não critica, ele não condena em parte alguma do livro, né, as revoluções socialistas aqui da América do Sul ou qualquer outra. Então quer dizer que ele era um apoiador dessas causas. Ele só deixa, parece que um adendo de que ele também não era favorável que isso acabasse se tornando uma outra maneira de opressão, que de fato acaba acontecendo sempre. É o que temos visto aí na Venezuela e vários outros países, né, pessoal? Não tem como ir contra o que a história está mostrando. E não o que a TV está mostrando, mas aquilo que nós conseguimos perceber das pessoas que moram lá dentro mesmo. Então, o que acontece é o seguinte, nós não sabemos se Freire tentou colocar panos quentes falando esse tipo de coisa, ou se aquela história, os fins justificam os meios, né? Não se sabe, mas ele fala sobre isso no texto. Seria o caso de atribuirmos o desastre da educação brasileira aos pensamentos de Paulo Freire, como exposto nesse livro? O que está escrito aqui? Olha, por experiência própria, nós dizemos que a opressão de nossa sociedade muitas vezes é reproduzida em sala de aula por muitos professores, tá? E como tem racismo, sexismo, homofobia. A educação brasileira está aí para reproduzir mão de obra para o mercado. Isso é fato. De maneira alguma é uma educação problematizadora, no sentido de Paulo Freire. Os alunos, mesmo os mais pobres, eles querem entrar no mercado de trabalho para serem consumidores o mais rápido possível. Eles não querem educação que faça-se através de um processo dialético, de gerar qualquer conhecimento ou questionamento. Você é professor, você pode dizer isso é verdade ou não é? Deixa aí nos comentários conosco. Então, pessoal, é muito complicado esse negócio de você colocar nas costas de um professor ou que ele é opressor ou que ele pode mudar muita coisa sozinho. Ele pode mudar algo? Pode, mas é algo que vem de cima para baixo. Se vocês notarem, o Brasil ele passou por pelo menos nessas décadas, 6, 7 décadas no máximo, por 3 ou 4 regimes diferentes de governo e todos eles perpetuaram a mesma coisa. E não foi por falta de informação, porque muitas das teorias educacionais modernas surgiram bem antes desses governos. Então, na verdade, não é uma questão de interesse de esquerda, direita, de A, de B, ou só dos professores. Uma mudança dentro da sala de aula pontual pode ser feita, mas que essa mudança ela vai causar um impacto global, nacional, até porque muitas vezes, como eu já disse, o próprio aluno ele é um acomodado. Então cabe ao professor, a única coisa que ele pode fazer é ensinar todos da melhor maneira possível, tentar nivelar, porque cada um vem de uma realidade diferente, isso é um desafio danado, isso se o professor tiver interesse. E o que acaba acontecendo é o seguinte, aqueles da turma que mostrarem interesse, então você vai lá e dá uma ajudada um pouco mais pontual. Mas não tem como ajudar todo mundo. Você não pode oferecer ajuda para aqueles que não querem ser ajudados. E isso é muito complicado, porque vem dentro da casa, da comunidade que a criatura, que o ser criado, ele está contextualizado. Claro que você pode tirar ele de um patamar e colocar em outro, mas para aquele outro que já está num patamar superior, ele vai continuar indo em desvantagem. E colocar isso nas costas só de um professor de uma sala de aula, eu acho muito contraproducente. Na verdade, a iniciativa Como Aplicar, ela vem tentar ajudar nesse sentido, mas nós sabemos também que é uma quase utopia, embora a gente tente ajudar e não vamos deixar de ajudar por causa disso. Para vocês terem uma ideia, a grande parte dos professores nem mesmo está preocupada com esse tipo de problema. Portanto, não adianta dar esse crédito de mentor intelectual de nosso desastre a Paulo Freire, isso nós temos que concordar. Para um país como o nosso, o livro de Paulo Freire é uma grande referência quando se trata de educação. Mas não espere dele, porém, um grande aprofundamento filosófico, que ele não é capaz de dar. Ele faz um rebuscamento de texto, né? É romântico, é bonito e tudo, é teoria, mas não espera grandes coisas. Ele só tenta dar um tom mais juridiquês ao que ele escreve. Talvez a maior lição, distanciando-se diametralmente das questões de apologia e ideologias políticas, seja de que concordamos com Freire que a educação ela deveria ser humanizadora. Mas ao contrário do que ele nos faz acreditar, esse não é um papel único da pedagogia da escola.
passa sim por todas as famílias, as mídias, as organizações constituídas, e você pode ver que a maioria deles não está interessado nisso. Então por que culpar só o professor ou só Freire, né? A humanização do ensino que podemos extrair desse livro é sim um ideal pelo qual se vale a pena trabalhar, mas não nos deixamos iludir, tá? Pelo romanticismo, novamente. Pois na prática, poucas pessoas, sejam elas alunos ou formadores, realmente estão interessados nesse tal mundo melhor. Mas nesse imenso grupo existem sim pessoas que precisam ser ajudadas e devem ser ajudadas. O que nós precisamos hoje, pessoal, então para finalizar, na verdade, são de grandes escolas forjadas naquilo que eras já comprovaram como eficaz na formação de uma sociedade sólida. São essas grandes escolas que fazem falta no momento. Seriam como faróis de referência que indicariam o futuro ou futuros mais concretos e eficazes. Perfeição não existe, mas o que nós podemos encontrar, na verdade, é que pelo menos a nossa parte nós conseguimos fazer.